palavra. E eu creio que Deus vai falar ao meu coração. Diga comigo: Senhor, fala ao meu coração nessa noite. Usa teu servo, que seja ele um instrumento de ti para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, né? Que Deus venha falar conosco. Estou tão feliz de estar aqui, vocês estão tão animados, tão bonitos, né? Não sei quem me fala hoje que para você tocar numa rosa, né, você tem que ferir as mãos de vez em quando, porque geralmente no pé de rosa, né, é cheio de espinho, né? Quem foi que falou? Foi tu ou foi Cléber? Não sei, alguém me falou hoje, né? E lá em casa realmente tem umas rosas bonitas, né, no muro lá. Aí para chegar até ela dá um trabalho, porque tem muitas, né, tem muito espinho. E fura a gente, rapaz, sabe? E só esse sacrifício Jesus sabe muito bem o que ele passou, né? Cada espinho daquele simbolizava você, o nosso pecado. E aquela coroa foi feita, né, exatamente para colocar na cabeça de Jesus. Nós somos a rosa. Solta o louvor lá, aquele louvor para a gente orar um pouquinho. Por favor. Eu gosto muito desse louvor. Isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quer que você fique de pé? Gente, vocês adoraram tão bonito hoje, vocês estão de parabéns. Canta, passarinho canta, né? Marília Mendonça cantou, mas adorar é diferente, né? Existe hoje uma multidão de pessoas que estão adorando a Deus, você não tem nem ideia, né? Existem milhões de pessoas adorando a Deus, mas em espírito e em verdade. Esse é o propósito do Senhor. Amém? Irmãos, eu desde já quero agradecer ao pastor, aos pastores, né, que estão aqui à frente da obra, né, que estão me dando essa oportunidade de estar aqui. Eu gosto de compartilhar com meus irmãos, eu gosto de vir para cá. Às vezes eu me sinto tão só lá, né, Zé? A gente está tão só aqui, rapaz, é tão ruim. Domingo lá dá uma tristeza, à noite, né? O dia passa, né? A gente está lá até meio-dia, tem um culto pela manhã, tem o nosso café e tudo, mas durante a noite a gente fica mais só e dá saudade. Até falei, pastor, eu posso vir para cá 2 vezes no mês? Vim para cá, né, para ser ministrado, sabe? A minha intenção não é vir para cá pregar, não, eu quero ser ministrado, eu preciso de ouvir, eu preciso de cuidado, viu? Eu preciso de cuidado, né? O nosso bom pastor é o Senhor, né? Mas vocês fazem parte também desse processo todo de cuidado, né? Eu preciso cuidar do Marcondes, né? E o pastor Marcondes precisa cuidar de mim, vocês precisam ser cuidados, mas vocês precisam cuidar também, né, de quem está aqui à frente, amém? Irmãos, eu queria hoje compartilhar com vocês uma palavra, é noite de Santa Ceia, hoje é uma noite de reflexão, não é, Cícero? Noite de refletir o que nós fizemos. Eu costumo dizer que é um balanço, né? É uma prestação de conta, né, quando chega na Santa Ceia, mas eu sempre digo, gente, eu sei que não tem como não pecar durante todo o mês, né? Não tem como você vacilar aqui e ali, mas essa é uma noite de reflexão, para a gente tentar não continuar fazendo aquilo que a gente fazia de errado, amém? Se tem uma coisa que nós vamos sempre fazer, irmãos, é pecar, não tem como não evitar o pecado. Eu cheguei aqui, pecador, né? Estou aqui, pecador, vou sair, pecador, né? Mas para a glória de Deus, Deus me purifica de todo pecado, amém? Essa é a nossa situação, né? Não tem como escapar, mas tem pecadinho e pecadão, né? Tem aquele pecado que te leva direto para o inferno, e tem aquele outro pecado que tu leva mais pessoas contigo, e não é essa a nossa visão, amém, irmãos? A nossa visão é de se humilhar na presença de Deus, para que a gente entender da onde Ele me tirou. Eu estava falando com um casal, né, com Leonardo e a Darlene, poxa, se a gente lembrar, cara, da onde é que Deus nos tirou, né? Eu tenho até vergonha de falar, sabia, irmão? Porque da onde Deus me tirou, no momento que Ele me tirou, não tinha nem o que comer. Você sabia disso, né? Eu não tinha nem como comer, viu, Natan? Eu não tinha dinheiro, eu estava tão ruim das pernas, de grana, de tudo. Eu não tinha nada. Então foi
numa dessas reuniões que eu aceitei Jesus e dali as portas se abriram para mim, literalmente, irmãos. E até hoje eu sirvo a Deus com abundância. Amém? E quero falar para vocês de 3 coisinhas: corpo, né? Corpo, mente e espírito. É o que eu tenho pregado essa semana. Eu quero terminar aqui, né, com essa palavra. A palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, não é isso? O que significa o bom ânimo, irmãos? O que significa bom ânimo? Bom ânimo é exatamente o estado emocional, né, de cada um de nós, sim ou não? O estado emocional que às vezes você não quer ver ninguém, às vezes você não está bem da cabeça, essa é a verdade. Às vezes a gente é um pouco doido mesmo, né? E às vezes a gente não quer ver ninguém na nossa frente. É o estado emocional, é o estado de ânimo, não está bem. Ou vocês todo dia estão felizes, é verdade? Vocês estão assim, todo dia felizes? Hã? Tá não, Leonardo? Todo dia está feliz, correndo naquela moto, naquele sol, né, quente, né? A alegria, né? Aquele ventinho batendo, viu, Darlene? Né? Então não é fácil, irmãos. Nem todo dia você está bem. Então é exatamente isso. O estado emocional de cada um varia muito de cada pessoa para outra. Tem dia que você quer brigar, não é verdade? Tem dia que você quer fazer um escândalo. Mas antes de você fazer um escândalo e brigar, você tem que ver que você é crente. Você tem que vigiar, né? Você tem que vigiar nas palavras. É por isso que o Senhor nos adverte aqui, tão lindo aqui, quando Ele fala desse jeito: eu tenho vos dito para que em mim tenhas paz. Se você em Jesus não tem paz, aonde é que você vai encontrar paz? Na Paz e Vida? Na Igreja da Paz? Hã? Não, irmão, porque na igreja também tem guerra, né? Não, irmão. Mas o Senhor declara aqui, né, que em mim tenhas paz, terás paz. No mundo tereis aflição. Então no mundo tem guerra, tem aflição, né? Tem aflição, irmão. Mas eu venci o mundo, pronto. Aí Jesus termina o texto, o versículo aqui, que é João 16, versículo 33. Tá bom? João 16, versículo 33, a idade dele, né? Ele venceu por nós. Então diga: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. De novo, enquanto eu bebo água aqui. Amém, irmãos. Irmãos, eu queria falar hoje, não vamos demorar não, 30 minutos, deixa eu fazer uns mungangos aqui. Ó, como é que é o nome desse negócio aqui? Pedestal, né? Para outros um tripé, né? Eu vou falar de um tripé que tem que estar legal, senão a gente cai, tá bom? Então eu vou falar exatamente sobre a nossa mente, sobre a nossa cabeça. Tudo tem a ver com a Santa Ceia, tá bom? Eu prego assim, eu gosto muito de fazer dinâmica para a gente compreender, sair daqui, né, compreendido e compreendendo, amém? Então, esse tripé aqui faz de conta que é você, tá bom? Então, um desses pés aqui é a mente, o outro pezinho é o corpo e o outro pezinho é exatamente o espírito, amém? Se por acaso um desses pés quebram aqui, o que vai acontecer com esse negócio que vai cair, né? Dá para funcionar? Não dá. Não dá para funcionar. Tem que funcionar os três. No caso aqui é o tripé. Tem que funcionar os três, tá bom? E nós, na nossa caminhada cristã, a gente tem que vigiar com o quê? Exatamente com tudo aquilo que a gente pensa, irmãos. O que é que eu penso de você? O que é que você pensa de mim? Às vezes eu olho para o irmão e penso alguma coisa dele. Será que esse irmão é assim, assado, né? Eu olho para ele e penso: esse rapaz é bonito aqui, rapaz, esse é um galã, né? Eu posso pensar algo dele, mas da minha parte. De repente eu olho para o pastor Marconi, hoje ele está bonito, né não? Eu cheguei e falei para ele: pastor, semana passada o senhor estava com a pochete aqui de Babotaó, estava com a chave aqui, estava com um monte de chave. Aí eu disse: pastor, o senhor estava com muita chave, né? Estava ali com muita coisa. Hoje ele está bem bonito, está mais bonito, né? Você está entendendo? É interessante essas coisas, mas eu adoro quando alguém me chama a atenção. Ei, faz isso, faz aquilo. A minha mulher tem uma maneira de me chamar a atenção demais, e ela me policia, mas eu gosto. Se a gente não for chamado a atenção, a gente só caminha, né? A gente só caminha e não para. A gente tem que parar de vez em quando e refletir, não é não, irmão Cícero? Então é desse jeito, irmão. E aqui o apóstolo Paulo, ele nos adverte no livro de Filipenses, capítulo 4,
né? Filipenses capítulo 4, pode colocar aí, Jonilson. Versículo 8. Filipenses, versículo 4, versículo 8. O que Deus tem para dizer para nós? Quanto aos mais irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, né? Tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se há algum louvor nisso, pense, repita comigo, pense, ou então pensai, né? Então, irmãos, o que é que nós temos que fazer, né, para que o nosso tripé funcione direitinho? Então, uma dessas partezinhas do pé precisa, então, pensar naquilo que é verdadeiro, amém? Pense naquilo que é verdadeiro, naquilo que é verdade, porque às vezes a gente mente, às vezes a gente escuta as coisas que não é real, e a gente dá ouvido para certas coisas que são mentiras. E quem é que é o pai da mentira? Satanás, irmão. E o pai da verdade é Jesus, é Deus, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né, irmão? Então, enquanto a gente estiver pensando na verdade, a gente vai ser liberto. E se a gente for ver mais pela frente, a gente tem que pensar em coisas honestas, né? Não tente ganhar proveito, não. Hoje é dia do seu balanço, viu? Não tente ganhar proveito. Não tente furar fila, né? Não tente enganar no supermercado, né? Não tente tirar o preço do frango, né? E botar um preço para que o frango está caro. E a carne, né, irmão? Não tente, né? Manipular, não tente ser desonesto. Então você tem que ter sua mente direcionada para a honestidade. Tem que ser honesto até com você mesmo, que às vezes você não é honesto. Você é honesto com as outras pessoas, mas com você mesmo, você mente para você mesmo. Então Deus quer dizer para você nessa noite que você precisa se compreender, se conhecer. Nós estamos conhecendo o nosso corpo. Enquanto você não conhece o seu corpo, as limitações do seu corpo, você vai estar sempre pecando e fazendo os outros pecar. Amém? Então você precisa pensar também em tudo aquilo que for justo. Justo significa justiça. O cedro do Senhor é a justiça, que foi cantado nesse louvor ainda há pouco, né? O Senhor, né, diz que Ele é o cedro da justiça, que é aquele martelo que o juiz usa para dar a sentença de absolvição ou de condenação. Amém? Então, justo significa justiça. Então, você tem que pensar em coisas justas. Por isso que muitas vezes, irmão, a justiça às vezes dói. Porque às vezes nós temos que falar a verdade muitas vezes dói. Mas é melhor machucar alguém com a verdade do que matar alguém com a mentira, sim ou não? Não é verdade? Então você precisa pensar também no que é amável, nas coisas boas, irmãos. Você precisa pensar em coisas que têm boa fama, sabe? Você não pode estar andando com qualquer um para cima e para baixo não, porque senão você vai pegar a fama dele. Se você for andar com fofoqueiro, vou lhe chamar de fofoqueiro. Não é não? Mas se você andar com uma pessoa legal, vou dizer, aquele irmão é só anda com gente boa, né? O maior ditado do mundo que tem aí, irmãs, o maior ditado do mundo, me diga com quem? Coisa certa esse ditado, né? Então é isso, irmão. Então a mente é tudo isso. Mas dentro da nossa mente, infelizmente, ela funciona exatamente como um armazenamento de dados. Tudo que você passou, tudo que você poderá passar, está tudo dentro da sua cabeça, está tudo guardado. Não é não, Jonilson? Está tudo guardadinho lá. Se tem uma coisa que você nunca vai deixar de guardar, são coisas. E dentro da sua cabeça tem um monte de coisa guardada. Você sabia disso? Toda a sua vida, tudo que você fez, você não tem nem ideia o que você fez, nem eu tenho até vergonha de dizer o que eu fiz, o que eu lembro, imagino que eu não lembro. Mas eu acho que lá no céu está tudo escrito, não é não? Não é não? Não é não, Natanzinho? Natan é uma bênção de Deus, né? Está tudo escrito lá no céu, o que é que eu fiz de ruim, o que é que eu fiz de bom, está tudo escrito, não tem para onde correr. Você está entendendo, irmão? Então está tudo armazenado dentro do seu HD, da sua cabeça, da sua memória. E a nossa cabeça funciona como uma torre de controle. De vez em quando a gente vai tirar do fundo do baú aquele pecado oculto que muitas vezes você tem vontade de pecar, né? Ah, irmão, como eu tenho vontade de fazer aquilo que eu fazia quando eu era mais jovem, né? É assim que funciona, irmão. Às vezes a gente não quer entender, mas é assim que funciona. Quantas vezes, irmão, eu digo,
eu digo e assumo o que eu penso. Quantas vezes eu não quis deixar a obra assim, sabe? Eu amo a obra missionária, eu gosto de obra missionária porque eu vou para o campo, sabe? Eu vou para o campo, eu gosto de estar no campo. Mas tem hora que dá vontade de eu parar com tudo e cuidar da minha vida, sabia, pastor? Cuidar da minha vida. Eu tenho 55 anos, meu irmão, né? Mas Deus não deixa, irmão. Me dá uma agonia, me dá uma angústia, meu Deus, dá um medo. Se tem uma coisa que eu tenho de Deus, é medo, é temor a Deus, né? Eu não consigo parar. Mas é porque eu peço para não parar. Eu peço para não estar pensando nessas coisas que o Senhor nos condicionou aqui. Venha pensar naquilo que é puro, que é bom. Sabe, irmãos? E está tudo guardadinho lá. Por isso que de vez em quando eu penso, irmãos, poxa, eu podia hoje estar morando lá no meu centro, né? No centro da cidade. Tem tudo, pastor, lá. Tem tudo. Eu podia estar no meu conforto. Não estou dizendo que eu estou com saudade, quero ir para lá. Não, irmão, não está tão bem onde eu estou. Mas que dá vontade de vez em quando, dá. Por quê? Porque me volta uma lembrança, você está entendendo? E além dessas lembranças, tem milhares de lembranças dentro da sua cabeça. Tem culpa, né? Tem gente que tem culpa. Culpa significa pecado oculto que está dentro de nós, que está guardado lá dentro, sabe? Tem culpa, tem ansiedade, tem angústia, tem feridas que precisam ser tratadas. Enquanto você não tratar das suas feridas, querido, você jamais vai curar outras feridas, né? Tem um texto da Bíblia que diz: como é que 2 cegos vão andar, né, irmão? A pessoa, a confusão que dá 2 cegos andando, irmão, né? Se fosse bem um cego e um aleijado, um cego e um mudo, ainda ia, né? Mas 2 cegos não dá certo. E é igual ferir dentro, né? Primeiro a gente tem que curar das nossas feridas para curar as outras feridas. Então, irmão, a nossa mente está cheia dessas coisas, está cheia de rancor dentro de nós. Graças a Deus que uma coisa que eu tenho não é rancor, sabe? Sentimentos ocultos aqui dentro, guardado dentro de nós. Mas está tudo guardado. Dá para apagar, dá para pegar uma borracha e apagar isso que está dentro? Não, está tudo lá e acabou-se. Você só tem que vigiar, né? Para que não volte a pensar nessas coisas. E nem guardar, gente. Se tem uma coisa boa que a gente precisa fazer, é falar, colocar para fora, brigar. Toda pessoa que briga, coloca para fora, pronto, ele tirou um peso da cabeça, né? Então nós precisamos conhecer o nosso corpo. Como é que a gente vai conduzir algo que você não tem um conhecimento total da sua mente? Assim como o corpo também, que faz parte desse tripé. Falou da mente, vamos falar do corpo, né? Esse corpo tão lindo que você tem. Esse corpo que segundo Deus é o templo, que é a morada, que é a residência, que é o apartamento, que é a casa, que é a igreja, né? O corpo simboliza exatamente isso tudo. Morada, templo do Espírito Santo de Deus. E se é templo do Espírito Santo de Deus, por que a gente não respeita tanto ao Senhor? Por que a gente vacila tanto? Ou a gente anda em alinhamento ou não anda. Não adianta você estar só com a cabeça boa e com o corpo ruim. Não dá para andar. Ou você se alinha ou você não se alinha. Sabe, irmãos, o nosso corpo é como o texto que a Bíblia fala em Mateus 7, 24, é edificação, né? Mateus 7, 24, fala que todo aquele que pois escuta as minhas palavras e a pratica é semelhante ao homem prudente que edifica a sua casa, onde? Na rocha, irmãos. Se você for construir casa na areia, não vai dar certo. E assim também é a arquitetura do nosso corpo. Ele precisa estar construído aonde? Na rocha. Quem é a rocha? Jesus. Aqui tudo é simbologia. Não é rocha, não é pedra, não, mas é Jesus. Então o nosso corpo precisa estar edificado aonde? Em Cristo. O nosso corpo, irmão, é cheio de nervos, é cheio de órgãos que nos faz pecar. No nosso corpo existe uma mão que lhe condiciona a abençoar, né? A cumprimentar, né, irmão? E lhe condiciona também a apontar e também pecar, né? Você pega o seu teclado aqui, blá, blá, com o quê? Com as mãos, com o dedo, né, não? Então vigia. Hoje nós estamos fazendo um alinhamento
para a gente entender. A gente vai cear, a gente vai fazer parte desse momento aqui tão importante da igreja, que a gente vai lembrar, né, do Senhor Jesus em memória. Então a mão nos faz pecar, assim também que o nosso pé faz pecar. Os nossos pés que leva aonde? Leva ao pecado, leva à bênção. É o seu pé que leva aos lugares que muitas vezes não são lugares santos. E o olho, irmão, misericórdia. O que você tem olhado ultimamente? O que você tem visto ultimamente, hein? Você tem visto confusão, briga? Hein? O que você tem visto ultimamente? Não venha me fazer como fez Eva, né? Que olhou que não era para olhar, né? Olhou, usou os olhos do seu corpo lindo que Deus fez, que Deus construiu conforme, né, a sua imagem, e ela foi olhar para o fruto da qual ela não podia comer, e com seus pés então ela foi até lá, né? Com suas mãos ela tocou, com seus ouvidos ela deu ouvido a quem? A serpente. Eva deu ouvido à terceira figura que havia no paraíso, a de Deus, a do seu esposo e a da serpente, né? E ela deu ouvido para quem, irmãos? Para o diabo, né? Para o diabo. Agora você pensa o quê? Que o diabo está onde? Está na micareta do chiclete com banana? Né? Está no sambódromo do rio? Não, ele está dentro da igreja, irmãos. A Eva e Adão caíram dentro do jardim. Caíram dentro do jardim. Satanás invadiu o aprisco, ele invadiu o jardim, ele invadiu a igreja, para enfraquecer e fazer com que aquele casal caísse. E aí surgiu o pecado. Olha que confusão, né? Mas Deus construiu o corpo perfeito, gente, perfeitinho, né? Então a mão, o pé, o olho, o ouvido e a língua, irmãos. Eva não usou tanto a língua, mas a serpente usou a língua. Ela meteu um 7-1, né? E fez com que ela caísse. Então a nossa língua precisa ser policiada, para a gente não sair falando besteira por aí, porque depois que as besteiras forem faladas, já era, meu irmão, está espalhado. É igual quando a gente pega um travesseiro de espuma, né, de pena de ganso, sei lá, espalha. Depois que o vento leva, né, irmão? Para achar as penas é uma confusão. Não tem como achar, rapaz. Até você achar as penas tudinho, né? Então, segura a língua, irmão. Tem que segurar a língua, irmão. Deus tem algo grande para vocês. Cada um de vocês aqui é uma ferramenta importante para Deus. Você é uma arma, você é uma flecha. Não importa, jovem, crianças. Deus quer mexer uma geração, gente. É geração de adoradores. E adorador, ele não é exclusivo só às crianças, aos cantores, não. É todos vocês. Ah, pastor, eu estou com 70 anos, eu estou cansado. Que é isso, meu irmão? Eu ouvi essa semana alguém dizer que, poxa, na minha igreja, mano, só tem pastor, mas tudo cansado, irmão, tudo desapontado, né? Tudo desviado, né, irmão? É verdade essa, né? Só tem diácono, só tem isso aqui, mas era uma equipe de pessoas que não queria nada com o próximo, só queria com a igreja. Mas nem na igreja estavam produzindo mais nada, sabe por quê? Porque estavam cansados. Estavam cansados da vida, cansados da decepção. Meu irmão, igreja é lugar de guerra. Igreja é lugar para guerrear. Você está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente vai para a terceira parte, né? Não demorar muito não. Do tripé aqui, querido, que é o espírito, né? O espírito. O irmão falou, adorar o Senhor com corpo, com espírito, com a mente, né? Mas nós temos que também adorar em espírito. E uma das partes que nós precisamos vigiar também é o espírito, para que o seu corpo não venha cair, para que você esteja alinhado, né? Eu vou ler Marcos capítulo 14, Marcos capítulo 14,
versículo 32 em diante. Não vou ler tudo não, para a gente, né? Vou ler tudo não, vou ler só o versículo 40, acho que 42 dá certo. 14, versículo 42. Vai que é legal, tem essas telinhas aí. Opa. Está perto. Traz. Eu acho que pega 2 versículos, mas eu vou ler aqui no meu texto, ó. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Amém? Vamos falar do espírito agora, tá bom? Já falamos do corpo, já falamos da mente, né? Deu para entender? Vamos falar agora do espírito, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, né? E é forte, viu? Esse texto aqui é muito forte. Às vezes eu choro, às vezes eu não choro, irmãos. Irmãos, sou um camarada besta para chorar, sabia? Eu choro, irmão. Chora também, Diogo? Mas isso aí é um sintoma, sabe, de gratidão a Deus, sabia? O camarada que chora, né? Chore mesmo, põe para fora. Se você chorar para dentro, você vai sofrer, né? Então, irmãos, aqui Jesus está dizendo: vigiai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. O que quer dizer isso, para a gente encerrar, né? O que quer dizer isso aqui tudo, irmãos? Jesus aqui, irmão, estava indo para o Getsemane, se eu não me engano, não era isso? Estava indo para o Getsemane, estava atribulado, estava tenso. Aí Jesus se atribula, ele fica tenso, fica, tudo isso. Ele estava angustiado, né? Ele estava com pavor, ele estava com medo. O texto todinho fala, de 32 ao 38 fala, a gente não vai ler, a gente só vai interpretar, tá bom? Então Jesus estava nessa condição. A pessoa, você recebe agora uma notícia: irmão, aí na porta tem um policial que a gente prendeu, vai direto para detenção, não sei nem se tu vai escapar, porque tu abriu uma igreja, sabe? E tu tá falando muito de Jesus lá, o povo não está gostando, mandaram um monte de intimação, mas vão fechar a tua igreja, vão te prender, isso não é de vida, não, E aí, como é que tu ia ficar? Como é que ia ficar o teu estado emocional, Natanzinho? Não? Rapaz, eu tive uma confusão, briguei, aí a polícia veio, apareceu, foi um escândalo, meu irmão. Aí você fica tenso, fica ou não fica? Olha que a gente vai passar por muita circunstância. Deus queira que Deus nos leve antes. Eu quero sair bem antes dessa história, dessa confusão, viu? Eu não quero estar nessa confusão. O senhor quer, pastor? Prepara esses meninos ser mais novos, viu? Prepara esses meninos mais novos, porque quando vier a confusão, vier a perseguição, eu quero estar longe. Que vem, meu irmão, não tem como retardar a vontade de Deus, amém? Vem, não tem como retardar. Vocês não têm nem ideia quantas pessoas já morreram hoje, porque estavam proclamando o nome de Jesus. Enquanto muitos estão adorando Marília Mendonça, muitos servos de Deus hoje no Paquistão morreram que você não tem nem ideia, estão morrendo na Palestina, na África, nos países que tem a perseguição, irmão. Existe país que está perseguindo direto, tem gente morrendo todo dia, irmãos, por amor a Cristo. Então eu te digo, prepara-te para que você também esteja preparado até para uma decepção. Se você não está preparado para uma decepção, para uma punhalada por detrás, como é que você vai estar preparado? Para ser salvo. O reino de Deus, gente, todo mundo pensa que é brincadeira, todo mundo pensa que servir a Deus é conto de carochinha, não é fácil não, irmãos. Servir a Deus é correr risco, amém? Repita comigo assim: servir a Deus é correr risco. Não pensa que é fácil não. Não é à toa que o texto fala ali: vigiai e orai. Não basta só orar, vigia mais. Se tem uma coisa aqui, irmão, que eu vou confessar para vocês, eu oro tão pouco. Eu não vou mentir, eu oro pouco, mas eu estou atento às coisas. Eu estou atento, eu gosto de ler, eu gosto de escrever, eu estou atento a esses detalhes, sabe?
Eu vigio mais. Porque quando a gente ora, a gente se empolga, né? Quando a gente ora, a gente se empolga, pula, dá 3 pulinhos para cá, 3 pulinhos para cá. Jesus está falando aqui, Jesus está falando ali. Irmãos, mas você tem que vigiar. É não, João Nilson? É orar e vigiar. Sabe, Jesus aqui sabia então tudo que ele ia passar. Ele sabe que via uma viatura atrás dele. Ele sabia que o Ronda do quarteirão, o Cotan, estava procurando ele. Ele sabia que a hora dele estava já esticada, que ele tinha que partir, irmãos. Ele tinha que ir embora. Então ele fez o quê? Eita, eu vou orar, agora eu preciso orar, agora eu tenho que orar. Agora tudo ou nada. Então ele pegou, né, subiu ao Getsemane e foi orar. Mas antes dele ir a esse lugar, ele chamou 3 pessoas, que era Pedro, Tiago e João. Amém? Só para finalizar a questão do Espírito aqui, viu, irmão? Não estamos saindo do texto, não. Ele chamou, repita comigo, ele chamou Pedro, Tiago e João. Por que ele chamou Pedro, Tiago e João? Porque ele estava angustiado. Ele chamou então aqueles 3 amigos deles para ter com ele, porque Jesus estava com pavor e com medo. Amém? Ele disse: cara, fica aí embaixo, que eu vou me reservar um pouco. A dor é só minha. Tem hora, irmão, que a dor é só sua. Tem hora que a dor é só sua, se vire, viu? Tem hora que a dor é só sua, se vire também. Irmão, eu não posso me deter na tua dor, não posso resolver a tua dor. Irmão, a sua amiga que foi ter neném lá, de quem era a dor? Dela. Era sua? Não. Você podia ficar no lugar dela? Não. Irmãos, quem vai ter um neném, a dor é sua. Sabe o que estava acontecendo naquele dia ali? Que a humanidade ia nascer de novo, irmãos. Jesus ia morrer. Jesus morreu para você nascer, querido. Você não tem ideia do que está acontecendo. Sabe, só quem tinha ideia do que estava acontecendo naquele dia era Jesus. Porque quando Jesus desceu na madrugada e olhou os seus 3 amigos, o que está acontecendo? Vocês estão dormindo, cara? Vocês estão dormindo? Eu pedi para vocês intercederem e orarem por mim na hora mais difícil da minha vida. Irmãos, tem hora que a gente está só, tem hora que a gente pensa que tem amigo, mas não tem amigo. A gente pensa que tem amigo. Jesus pensava que Pedro, Tiago e João eram os seus melhores amigos. Ele podia até ser. E foram depois que Jesus ressuscitou, que eles viram realmente esse camarada que andava com a gente, era Jesus, ele ressuscitou, irmão. Ele não só curava, não. Viu, João Nilson? Ele não só curava, ele não só libertava, ele não só ressuscitava. Sabe o que os seus discípulos achavam que Jesus era? O Senhor da cura, o Senhor do milagre, o Senhor que andava sobre as águas, o Senhor que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Mas esqueceu o mais importante, irmãos. Esqueceram que Ele era o Senhor dos senhores. Jesus é o Senhor dos senhores, meu irmão. Portanto, ninguém pode roubar a honra de Deus. Ninguém tira a honra de Deus. É uma coisa que eu aprendi, que ninguém rouba a honra de Deus. Ninguém, nem quem faz sucesso. Parece que quando Deus está percebendo que aquela pessoa está fazendo sucesso, que está mexendo com toda a comunidade, né? Daqui, dali, acaba. Ei, acaba, porque a honra é minha. Aleluia. A honra é minha. Lembra da história de Uza, né? Da Arca da Aliança, né? Que foi conduzida, vocês lembram aquela historinha, né? Que Uza tocou na arca. Uza, se eu não me engano, era filho de Abinadab, e a arca estava Obed-edom, Abinadab, estava na casa de Abinadab durante 20 anos. 20 anos, cheio de poeira. Ó, limpinho, ó. A arca estava cheia de poeira, irmãos.
Mas aí, ei, vai ter que levar a arca agora. Davi disse, pega a arca, vamos levar a arca agora que tem que levar a arca. Pega todo o povo, se eu não me engano, eram 30 mil pessoas, se eu não me engano, que estavam ali naquela caravana para levar a arca até Jerusalém. Era gente que só, não? E eles foram pulando, dançando, pegaram a arca, deram uma limpezinha rápida lá, e agora faz uma gambiarra aqui, tá ali, né? Leva a arca, põe em cima de um carrinho, né? Um carro de boi, um carro de boi, né? Isso é tudo errado, meu irmão, eles queriam levar, né? E eles levaram, dançando, pulando. A Bíblia diz que eles pulavam, dançavam, né? A Bíblia diz, soltavam, né? Igual uma festa, irmão. Igual uma festa. Eles estavam pulando atrás do elétrico. Você não vai, quem já morreu, né? Tipo assim. Irmão, pulando. Eu até brinquei com o pastor Marcondes. Pastor Marcondes, ninguém faz festa não. Para Deus a gente faz celebração. É celebração, meu irmão. Isso que aconteceu ainda há pouco aqui, eu fiquei até emocionado. Eu achei legal. Poxa, que bom. As irmãs, né, cantando, louvando, adorando a Deus aqui, né? Celebrando ao Senhor Jesus. E quem foi que celebrou? Vocês celebraram. O corpo celebra. Você está entendendo? Porque a igreja, ela fica rodando, ela é rotativa, né? Todos vocês louvam, todos vocês cantam, todos vocês pregam. Enfim, a igreja são vocês. Em determinado momento, meu irmão, a arca lá deu uma tombada. E o garoto foi tocar na arca. E a Bíblia diz que ele tocou irreverentemente. A palavra diz, né? Reverência, né? E nós temos que ter reverência na presença de Deus, né? Ele tocou irreverentemente. O que aconteceu com ele? Morreu, acabou ali. Pá. Não? Então é isso. Então é isso que Jesus estava tentando alertar para aqueles homens, né? Que o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Eu tenho um conceito comigo que o espírito às vezes é o autoconhecimento que nós temos, tá? Muitas vezes em nós. Essa carne é fraca que eu estou falando, não é o pecado não e tal, ali vem aqui, minha carne é fraca, qualquer coisinha eu caio, não. É outra coisa, viu? Às vezes você acha que você sabe todas as coisas. Às vezes você acha que você canta, que você toca. Às vezes você acha que você é o bambambam da Bíblia. Não, Kleber? Sabe tudo da Bíblia. Sabe? Você pega a Bíblia de cabeça, meu irmão, eu leio a Bíblia, eu gosto de ler, mas se eu não anotar o que eu vou fazer, eu me perco todinho. Tem dia que o Espírito Santo me usa, mas tem dia que eu leio as coisas aqui, mas que eu tirei daqui também, né? Ele está usando do mesmo jeito. Você está me entendendo? Então às vezes a gente se enche de autoconhecimento. Por isso que a gente tem que se humilhar na presença de Deus. Que às vezes você se enche de conhecimento. Irmão, aconteceu uma cena tão grande. Está gravando aí? Pode falar, posso falar então. Aconteceu uma grande, eu estava na igreja, rapaz, estava eu, minha esposa, uns meninozinhos, vocês conhecem o gêmeo, né? O gêmeo, né? O Samuel e o André. Andei muito com aqueles meninos, andavam comigo, para cima e para baixo. E eles me olharam lá, eu estava sentado na última cadeira, né? Lá e tudo. Aí eles chegaram comigo, tá bem, né? Eles me humilharam, só em falar, tá bem, né? Como diz, tá bem para ti, meu irmão, olha por pé, cabeça, eu caio, está dizendo que eu estou caído, né? Eu estava recomeçando a minha vida espiritual, né? Que tem hora que eu gosto de refugiar, sabe, me trancar um pouquinho na minha caverna, porque eu preciso ganhar força. Eu não deixo de caminhar para frente, mas eu recuo de vez em quando, meu irmão. Se eu continuar só indo para frente, tem hora que o inimigo vai me pegar, né? Todos os grandes homens foram derrotados, né? Por que eu que não sou um grande homem não posso ser derrotado também, irmãos, né? Alexandre o Grande, né? Eu estava falando para minha esposa, esse homem aqui quase conquista o mundo, mas ele foi parado também, né? Ninguém, todo mundo é parado, só quem não para é Deus, irmãos. E os gêmeos oraram para mim e disseram, tu está bem? Eu fiquei tão constrangido, não, fiquei de vontade de eu chorar naquele dia, sabe? Eu falei, filho, andava comigo para cima e para baixo, né? E agora está aí só porque está numa boa, né? Porque viaja para o exterior, viaja no seu mais o quê? E ele acha tudo isso lindo, irmão. Para mim isso é meio que nada. É por dentro, né, irmão? Mas isso para mim é meio que nada, irmão. Ah, irmão pega naquela igreja, irmão prega naquela igreja, irmão paletó, só a gravata do irmão, ele vale uns 10 mil reais. Não? Uma gravata cara aí do irmão, né? 5 mil, né? 5 reais. 5 reais. Lá tem gravata de 5 reais ali perto do carro da Bíblia, né?
Então, irmão, ele olhou para mim assim, ele me constrangeu, irmão, sabe? Por quê? Porque ele estava cheio de conhecimento da Bíblia. Ele achava, porque pelo fato dele pregar, irmão, dele falar bonito, ele estar viajando, dele ser solicitado. Porque se tem uma coisa que as pessoas gostam de solicitar é quem está na fama, né? E a igreja no mundo, se você não está na fama, meu irmão, ninguém, você meio que nada. Mas presta atenção como é que é o mistério de Deus. Quem está na fama, de vez em quando o Senhor tira. Aí vem outro. Não é, irmã? Exatamente. Só ela que foi homenageada, né? Está aí sendo. Então é desse jeito, irmãos. Tente entender que a gente tem que ser humilde naquilo que a gente precisa falar, naquilo que a gente precisa aprender, e exaltar o Senhor Jesus, não pelo que você sabe, mas pelo aquilo que você tem dentro de você. Amém? Então, irmãos, estou terminando. Ainda tem 10 minutos para as 8, estou terminando. Então é exatamente isso. Às vezes o Espírito é esse que está preparado todinho. Você está cheio de autoconhecimento, você jamais acha que você vai cair, mas a Bíblia diz: quem está em pé, cuide para que não caia. Não, irmão? Eu tenho o maior medo desses textos, só que diz assim: quem está em pé, cuide. Meu Deus do céu, Jesus. Eu tenho medo, irmão, eu tenho. Eu tenho medo, irmãos. Chegou lá, né? Pedro dormindo, o outro também, tirando o som, a soneca. E Jesus lá angustiado. Oh, meu Deus do céu. Orar. Ô, irmão, a carne é fraca, cara. Quando eu falo que a carne é fraca, é o corpo, irmão. É o corpo que cansa, que é cansado. Eles cansaram. Eles não tinham convicção do céu. Eles estavam mais atribulados que Jesus. Talvez Pedro, Tiago, João e os demais discípulos só passaram a crer em Jesus mesmo depois que eles viram Jesus ressuscitado. Porque até então Pedro estava na carne. Pedro tentou matar o outro lá. Quando ele pegou aquela espada lá do soldado mau, irmão, ele pegou aquela espada, irmão, ele não quis acertar a orelha do indivíduo, não. Ele quis tacar no pescoço, mas é porque ele errou. A pontaria dele estava ruim, mas quando ele fez, meu irmão, ele fez assim, ó. Aí o cara deve ter feito assim, né? Deve ter feito, não, daquele negócio que a mulher faz, roda cabelo, né? Igual aquela mulher do Pará. Ele deve ter feito assim, irmão. Aí a faca passou, a espada pegou só na orelha. Aí Pedro, pelo amor de Deus, o que é que tu está fazendo, homem? Tu quer matar o cara, não é por aí não, rapaz. Eu já estou indo para o sacrifício por você. Não é por força nem por violência, pelo amor de Deus. Pegou a orelha do cara, colou de novo, né? E Jesus naquela hora foi preso, levaram ele, né, irmão? Levaram ele e pronto. E aí, cadê os homens? Sumiram tudo. Cadê os discípulos? Sumiram tudo. Lá pela frente Pedro também, lá o Pedro que queria morrer por ele, Pedro que defendia ele, Pedro que puxava o saco dele. Conhece esse rapaz aí que está sendo agora conduzido ao sacrifício, né? Sei nem quem é, estou fora desse negócio aí. Lá pela frente de novo, o quê? Você é um daqueles que andava por ele, não andava lá não, meu irmão. Não andava não. Se tem uma coisa que o pessoal gosta de aparecer, é quando a igreja está cheia. Quando a igreja desvazia um pouquinho, o pessoal... Mas depois que está cheio o povo vem. Mas pode esperar, que vai encher de gente aqui que não vai dar para colocar o povo não. Sabe por quê? Porque nós não estamos sendo representados pelo homem, estamos sendo representados por Deus. Amém? Então a glória vai encher esse lugar. Aleluia. Porque foi o que aconteceu com Jesus. Depois que ele ressuscitou, meu amigo, o negócio mudou. É verdade, rapaz, os caras são de Deus. É verdade, essa igreja é de Deus, irmão. Olha só a mudança. A mesma mudança que aconteceu também, irmãos, quando a arca saiu daquele lugar da qual Uza morreu e foi para outro lugar, lá para a casa de Obed-Edom agora. O Obed-Edom lá que ficou com a arca 3 meses. O que aconteceu? Só bênção, só prosperidade, né? Muita coisa boa aconteceu naquele lugar. Amém, irmãos? Então é isso, irmão. Se você tiver de fazer alguma coisa por alguém, faça enquanto você está vivo. Se você tiver de fazer algo para Deus, faça enquanto você está vivo, porque depois que você morrer já era. Amém? Foi provavelmente que Pedro, Tiago e João falaram, né? Depois que Jesus morreu.
agora é tarde, já pegaram o homem, ele pediu, o rapaz, para me orar por ele, ele pediu para me interceder por ele, mas eu não intercedi, irmão, e agora, irmão? Vamos ser amigos mais um do outro, amém, irmãos? Pediu o João Nilson aí para vocês, espera aí, ficar de pé, né? A gente vai terminar aqui, e a gente vai pedir perdão para Deus, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Cadê meu tripé? Entenderam? Irmão, para nós estarmos na presença do Senhor, estarmos equilibrados, para que a gente não venha pensar de qualquer jeito, não. Então procure estar com a sua mente aliada com Deus. Não procure armazenar aquilo que não é santo na presença de Deus. Procure alinhar o seu corpo. Tenha o seu corpo como um verdadeiro templo de Deus. Não trate o seu corpo como qualquer coisa, não. Até na sua saúde alimentar, cuide dele em nome de Jesus. Da mesma forma eu peço também para que você venha ser mais espiritual na presença de Deus. Entenda que a carne é fraca, amém? A carne é fraca, irmão. Tem hora que a gente se angustia, tem hora que a gente quer desistir, mas não desista não, tá bom? Porque Jesus não desistiu por você, amém? Quem quer pedir perdão aqui hoje? Amém? Porque se tem uma hora que a gente quer mesmo pedir perdão, quer mesmo, né, pedir para Deus abençoar a nossa vida, porque tem hora que a gente está tão fraco. Quantas vezes a gente quer desistir da nossa caminhada, né, irmãos? Mas, gente, quando a gente louva ao Senhor, quando a gente ora ao Senhor, quando a gente adora ao Senhor, a gente vê como é notória a presença de Deus na nossa vida, amém, irmãos? Antes de você pensar isso, você pense de onde Deus lhe tirou e o que Deus fez na sua vida. Porque não é um carro de luxo, não é um salário bom que vai dizer que você é um homem de Deus ou não, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu pedi para o pastor só para mim, a gente vai cantar, tocar um louvor aí, né? Tá com o louvor na voz do Marcos Antônio mesmo aí, que eu gosto dele.